Nos dias de hoje, em pleno século XXI, a busca por informações e a velocidade que essas informações chegam até nós são processos que já não nos surpreendem. Aos jovens de hoje que me ouvem, se é que tem algum deles ouvindo este podcast, pode ser difícil imaginar que antigamente tínhamos meios limitados para nos informar sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Éramos informados por meios de jornais impressos, por boletins de notícias transmitidos pelo hoje surrado, mas indispensável, rádio, ou através de telejornais que não apenas relatavam as notícias, mas também nos mostravam imagens do que estava acontecendo ou o que aconteceu. No entanto, tudo que era noticiado levava um bom tempo para chegar até nós. E com um adendo, se não fosse transmitido por esses meios, parecia que simplesmente não tinha acontecido. O jornal era, por assim dizer, o meio mais atrasado. Era publicado nas bancas um dia após os eventos, e, dependendo do horário em que ocorreram, a notícia talvez só aparecesse na capa do jornal 2 dias depois. Isso porque a redação tinha um horário rígido para fechar a edição, devido ao tempo necessário para levar o jornal até a prensa e imprimi-lo para distribuição nas bancas de jornal. E não podemos esquecer das revistas, que levavam cerca de uma semana ou mais para publicar esses acontecimentos, embora com informações mais detalhadas sobre as notícias, por conta do tempo maior para a apuração. Estou apresentando isso como se fosse um processo do passado, mas, na verdade, esses meios ainda existem hoje, seguindo esse mesmo padrão. A diferença é que eles se adaptaram à era digital, mantendo sites, redes sociais e outros meios para entregar notícias ao público de forma instantânea e assim não se tornarem obsoletos. É o que os estudiosos de comunicação chamam de convergência midiática, que é uma adaptação para os meios digitais, distribuindo as informações em tempo real, não ficando parados no tempo. E, ao mesmo tempo, mantém os meios tradicionais para preservar a tradição e o valor histórico. Ou seja, não abandonam suas raízes, mas seguem as tecnologias e os gostos do público, que anseia por notícias fresquinhas no mesmo minuto em que acontecem, tudo na palma da mão. Hoje em seus celulares e no futuro em algum outro meio mais avançado. Como disse antes, naqueles idos do século XX, sem internet e controle total do que chegava ao público médio, se um acontecimento não era noticiado nas rádios, jornais e televisão, então ele não existia. Esse tipo de estratégia era comum no período mais barra pesada que o Brasil enfrentou em seu passado recente, após o golpe militar de 1964 e a ditadura que se instalou no país durante aquela década e que durou longos 20 anos. Por conta de 2 notícias que o governo militar não queria que fossem veiculadas, o hoje tradicional Jornal Nacional da TV Globo, em seus primeiros dias de existência, quase não foi ao ar e por muito pouco não foi substituído pelo desenho do Pica-Pau. Sim, isso quase aconteceu e é sobre esse episódio que conto hoje. Meu nome é Márcio Andrade e este é o Salada Cultural. Salada Cultural. A televisão no Brasil no final da década de 1960, apesar de existir há quase 20 anos no país, ainda engatinhava. Porque era um meio muito caro de se fazer e um aparelho de televisão era tão caro quanto para se ter na sala da casa de uma família que precisava se manter quando tinha outras prioridades para gastar os parcos cruzeiros que recebiam. A TV Globo, que tinha acabado de completar 4 anos de vida, estava se tornando uma ferramenta poderosa para a comunicação, mas não graças a seu famoso padrão Globo de qualidade, que na época nem existia. Para montar a estação de TV, Roberto Marinho, que já era dono do jornal O Globo e a Rádio Globo, há anos desejava ter um canal de TV para chamar de seu. Por isso, assinou um acordo com um grupo de comunicação norte-americano chamado Time Life, que injetou no projeto o valor de $6 milhões, que foi aplicado na compra de transmissores, câmeras, construção de estúdios, entre outros equipamentos. Quando a TV Globo começou suas transmissões em 26 de abril de 1965, já enfrentava uma CPI,
por conta desse acordo com a Time Life, tendo como base o artigo 160 da Constituição, que proibia capital estrangeiro na gestão ou propriedade dos veículos de comunicação. Essa comissão parlamentar de inquérito durou 2 anos com parecer positivo para a TV de Roberto Marinho. Segundo esse parecer assinado pelo então consultor-geral da República, Adroaldo Mesquita da Costa, não havia sociedade entre a Globo e a Time Life, apenas um empréstimo que seria quitado com o tempo. A saber, a Time Life encerrou seu acordo com a TV Globo em 1971. Mesmo com esse capital estrangeiro bancando o canal, a TV Globo teve um início que não foi dos melhores, como conta o ex-diretor da emissora, Otacílio Pereira, em depoimento para o livro Biografia da Televisão Brasileira, de Flávio Rico e José Armando Vanucci. Ele disse que o primeiro ano da TV Globo foi um desastre, começando em último lugar entre as TVs que existiam naquela época. Nos meses seguintes, não foi diferente. Então, sob pressão dos investidores norte-americanos, Roberto Marinho resolveu profissionalizar sua TV. Ele viu em um jovem chamado Walter Clark, que tinha 29 anos na época, com bastante experiência em publicidade e responsável pela liderança de outra TV da época, a TV Rio, a pessoa perfeita para dar um up em sua TV. Walter Clark, que nessa função iria se reportar somente para Roberto Marinho, trouxe para a TV Globo o conceito de grade de programação, que ele já havia implantado na TV Rio e dado certo. Antes, não havia essa preocupação de seguir uma programação pensada para determinado público e horário. Era, a grosso modo, o programa que pudesse se encaixar naquela meia hora que sobrou, seja desenho, série ou um teleteatro qualquer. Clark sabia o quanto essa grade era necessária para fidelizar sua audiência. Por isso, se preocupou em seguir à risca uma grade de programação na televisão que organizasse a transmissão de programas, permitindo que os telespectadores saibam quando e o que assistir. Hoje, é comum a gente saber que a novela das 9 só começa depois do Boa Noite de despedida de William Bonner, mas naquela época não. Isso também foi útil para os anunciantes, que escolheriam os horários em que desejavam veicular seus comerciais com base na popularidade dos programas e no seu público-alvo. Walter Clark também se empenhou em contratar pessoas específicas para cada cargo estratégico da TV Globo. Em sua gestão, ele contratou José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, hoje mais conhecido como Boni, para cuidar da programação do canal. José Ulisses Arce foi responsável pela superintendência comercial e Armando Nogueira cuidou do departamento jornalístico. Esse quarteto foi o responsável em dar a cara da Globo e contribuiu, e muito, para que o canal se tornasse hoje a emissora que conhecemos. Seu ponto de virada aconteceu em janeiro de 1966, quando o Rio de Janeiro foi atingido por um grande temporal, que causou alagamentos e deslizamentos na cidade. Walter Clark decidiu instalar câmeras em locais estratégicos da capital fluminense para acompanhar os desdobramentos dessa tragédia e fazer a cobertura jornalística do que estava acontecendo, cortando sua programação e fazendo uma transmissão especial sobre as chuvas. A sede da emissora também foi ponto de arrecadação de mantimentos para aqueles que ficaram desabrigados. Essa ação fez a emissora que quase ninguém conhecia ser notada, e isso ajudou em sua visibilidade. Com o aumento de audiência e faturamento, a TV Globo expandiu seu alcance, já que naquele início era transmitida somente para o estado do Rio de Janeiro. Com isso, comprou emissoras em outros estados, seguindo a ideia inicial de Roberto Marinho, que queria transformar sua emissora em uma rede nacional de televisão. Uma de suas aquisições foi a TV Paulista, de São Paulo, alcançando assim um maior mercado publicitário. Mesmo com essa expansão, ainda não era feita uma programação transmitida em todo o país, ou naqueles estados em que a Globo se fazia presente. Precisavam de um programa que fosse transmitido ao vivo e todo o país assistisse junto. E assim foi feito em 1969. Salada cultural. O Jornal Nacional pode ser considerado um filho de vários pais.
todos que estavam nos cargos executivos da TV Globo naquele final da década de 1960 afirmam ter contribuído de alguma forma para a criação do jornal mais assistido da TV brasileira até hoje. A Globo mantinha um contrato com a empresa brasileira de telecomunicações, a Embratel, que construiu uma rede de micro-ondas de alta capacidade que interligava diferentes regiões do Brasil, que permitia a transmissão para torres de retransmissão em todo o país, o que era essencial para a expansão da cobertura televisiva. Por conta do contrato milionário que pagavam para a Embratel, Walter Clark, Boni e sua equipe pensaram em aproveitar essa transmissão nacional de programas. Clark, em sua biografia O Campeão de Audiência, escrita junto com o jornalista Gabriel Prioli, ele conta como surgiu a ideia do Jornal Nacional. Abre aspas. Nós precisávamos de um programa diário que entrasse ao vivo em vários estados, para estimular outras emissoras a se filiar à Rede Globo. Podíamos oferecer aos nossos clientes a audiência de outras praças, cobrando mais caro por isso. E, obviamente, não havia nenhum programa de TV diário melhor para fazer essa integração nacional do que um telejornal. Fecha aspas. O chefe do departamento de jornalismo, Armando Nogueira, e a editora-chefe Alice Maria ficaram encarregados de formatar o jornal, se baseando em jornais de rede nacional norte-americanos, em que as redes afiliadas de outros estados enviavam suas principais notícias do dia, que seriam analisadas por ordem de importância, para irem ao ar ou não. Boni e José Ulisses Arce ficaram responsáveis pelas partes técnicas e outras liberações específicas. Tendo apenas 15 minutos de duração, o Jornal Nacional teve sua estreia em 1º de setembro de 1969, com a apresentação dos âncoras Cid Moreira e Hilton Marques. No ar, Jornal Nacional. A notícia unindo 70 milhões de brasileiros. A primeira edição teve uma seleção variada de notícias, como a nota oficial do governo federal acerca do estado de saúde do então presidente Arthur da Costa e Silva, passando pelo acidente de carro dirigido pelo jogador Garrincha, que ocasionou a morte da mãe da cantora Elza Soares, indo para o aumento do preço da gasolina, noticiando a morte do pugilista norte-americano Rocky Marciano e até a informação da vitória da seleção brasileira de futebol com gol de Pelé, que venceu o Paraguai por 1-0 no estádio do Maracanã e se classificou para a Copa do Mundo de 1970. Sua estreia foi um sucesso no quesito transmissão nacional. Todos os envolvidos ficaram satisfeitos com esse início e, segundo Boni em seu livro O Livro do Boni, Armando Nogueira, ao final da transmissão, disse aliviado, abre aspas, o Boeing decolou, fecha aspas. Tudo correu bem em seu pontapé inicial. Uma pena que o Brasil vivia tempos sombrios e, por conta disso, dali a alguns dias, o Jornal Nacional quase não foi ao ar. Salada cultural. A criação do Jornal Nacional em 1969 ocorreu em um período conturbado da história brasileira, durante o regime militar, quando a censura e a repressão eram intensas. A ditadura militar, que teve início em 1964, impôs restrições severas à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão, o que tornou a produção de um telejornal algo realmente perigoso, mesmo quando era exibido em uma rede ao qual seu dono estava alinhado com o governo da época, no caso, Roberto Marinho. Meses antes, um episódio notório desse período aconteceu: a implantação do Ato Institucional número 5, ou AI-5, que teve um impacto significativo na censura e repressão à mídia. O Ato Institucional número 5, promulgado em 13 de dezembro de 1968, marcou um momento de ruptura.
Esse ato deu amplos poderes ao governo militar, incluindo a capacidade de fechar o Congresso Nacional, suspender direitos civis, censurar a imprensa e perseguir opositores políticos. Isso teve um impacto profundo na liberdade de imprensa e na capacidade de jornalistas de reportarem livremente. Por exemplo, os músicos Caetano Veloso e Gilberto Gil foram presos poucos dias após a implantação do AI-5, após denúncias infundadas de supostas, abre aspas, ações subversivas, fecha aspas. Sem contar outras pessoas que foram presas, torturadas e desaparecidas. O Jornal Nacional, como qualquer outro meio de comunicação naquele período, estava sujeito a pressões do governo militar, para evitar a divulgação de informações consideradas, abre aspas novamente, subversivas, fecha aspas novamente. E foi isso que aconteceu em 4 de setembro de 1969. Os veículos de comunicação já estavam sofrendo pressão do governo federal por conta do estado de saúde do presidente da República na época, Arthur da Costa e Silva, que havia sofrido um derrame cerebral em 31 de agosto daquele ano. O vice-presidente Pedro Aleixo, que era civil, foi impedido de assumir o cargo, e uma junta militar composta por 3 ministros das Forças Armadas assumiu o governo. O almirante Augusto Rademacher, o general Lira Tavares e o marechal Márcio de Souza Melo. Eles assumiram enquanto era decidido o que fazer caso Costa e Silva não se recuperasse. Aos jornais da época, era noticiado apenas as notas oficiais do governo, tirando toda e qualquer informação que possa mostrar o quão debilitado estava o presidente. No mesmo dia 4 de setembro, em protesto contra o regime militar brasileiro e o apoio do governo norte-americano ao governo do país, os grupos guerrilheiros da Ação de Libertação Nacional, a ALN, e Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8, sequestraram o embaixador dos Estados Unidos, Charles Burke Elbrick, no Rio de Janeiro. Os sequestradores exigiram a libertação de prisioneiros políticos em troca da libertação do embaixador. O sequestro do embaixador Elbrick chamou a atenção da mídia internacional e aumentou a pressão sobre o governo militar brasileiro para negociar com os sequestradores. Mas isso não podia ser notícia no Brasil. O governo federal não queria que tanto o estado de saúde do presidente Costa e Silva quanto o sequestro do embaixador dos Estados Unidos fossem noticiados. Por isso, faltando 10 minutos para que a edição daquele dia 4 de setembro do Jornal Nacional ir ao ar, com os âncoras Cid Moreira e Hilton Marques já apostos na bancada, com o roteiro definido, bem como a ordem das notícias a serem veiculadas, veio o aviso para Walter Clark atender um telefonema do coronel Manuel Paes, direto do gabinete do ministro Lira Tavares, da junta militar que assumiu a presidência. O coronel ao telefone deu a ordem de que qualquer notícia que envolvesse o sequestro do embaixador ou da doença do presidente não fosse ao ar sob hipótese alguma. Com um jornal de apenas 15 minutos de duração, toda a sua edição daquele dia estava em volta daquelas duas notícias. Walter Clark analisou que se tirasse essas duas reportagens, não teria jornal e assim teria que tapar o buraco da programação com o desenho do Pica-Pau. Aqui vale explicar que a possível exibição do Pica-Pau no lugar do Jornal Nacional não foi assim uma decisão aleatória de alguém que ficou pirado por conta de caprichos dos militares. Naquele período histórico da televisão brasileira, para seguir o horário estipulado em que determinado programa estava na grade de programação, o programa anterior, muitas vezes, acabava antes do horário previsto e para tapar esse buraco de alguns minutos, entre uma atração e outra, eram exibidos desenhos animados até o horário ser ocupado pelo programa anunciado, já que boa parte dessas animações duravam menos de 10 minutos. Esse tipo de estratégia foi usada durante muito tempo por boa parte dos canais da televisão brasileira, e o último a fazer de seu uso foi o SBT, até o início da década de 1990.
Bom, estratégia explicada, seguimos com o desespero do executivo da TV Globo. Com pouco tempo para analisar o que tem ao seu redor e gerenciar essa crise, Walter Clark, que de forma alguma queria colocar o desenho do pássaro de cabeça vermelha no lugar do respeitadíssimo telejornal, apelou para o dono da emissora, o senhor Roberto Marinho. Clark pediu a intervenção do chefe para essa situação, que já estava desesperadora, por conta de sua influência com o governo federal. Roberto Marinho fez ligações, tentou falar diretamente com o ministro Lira Tavares, mas também não obteve sucesso. A batata quente voltou para a mão de Walter Clark, que em seu livro O Campeão de Audiência, contou que tentou uma última ação desesperada: ligar novamente para o coronel Manuel Paes. Segundo Clark no livro, suas súplicas foram as seguintes, abre aspas, o senhor tem que compreender que não posso atendê-lo, coronel. Se eu tirar o jornal e puser um desenho do Pica-Pau no lugar, minha única alternativa, o impacto vai ser muito grande. No clima em que estamos, todo mundo está esperando pelas notícias e isso vai dar uma boataria infernal. E o senhor sabe que boato é pior que notícia. Eu lhe peço um crédito de confiança aos profissionais da Globo. Aqui, ninguém está a fim de pôr fogo no país. Fecha aspas. Coronel Manuel Paes ouviu as súplicas de Walter Clark e decidiu que as informações do estado de saúde do presidente e o sequestro do embaixador deviam ser noticiadas. O telefone no gancho e o ok de Clark foram sinais que a equipe do jornal precisava para colocar no ar a vinheta de início do Jornal Nacional, que noticiou as duas manchetes principais daquela edição, mas sem alarde ou informação que poderia causar mal-estar entre os militares. Com o boa noite final dos âncoras Cid Moreira e Hilton Marques, Walter Clark e toda a TV Globo respiraram aliviados naquele 4 de setembro de 1969. Salada cultural. O presidente Arthur da Costa e Silva não se recuperou do derrame, falecendo no dia 17 de dezembro de 1969. Após a junta militar, o próximo presidente, o general Emílio Garrastazu Médici, tomou posse em 30 de outubro daquele ano, ficando no cargo até 15 de março de 1974. O embaixador Charles Elbrick foi solto no feriado de 7 de setembro de 1969. Após negociações, o governo brasileiro concordou em libertar 15 presos políticos em troca da libertação do embaixador. Esse fato histórico e tudo o que se desenrolou durante e depois do sequestro foi cenário do filme O Que É Isso, Companheiro?, de 1997, dirigido por Bruno Barreto, com Pedro Cardoso, Fernanda Torres, Alan Arkin e grande elenco. Filme esse que teve como base o livro de mesmo nome, escrito pelo jornalista Fernando Gabeira, que fez parte do grupo responsável pelo sequestro do embaixador. O longa-metragem, que inclusive foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, está disponível no Globoplay e no Prime Video. Já o Jornal Nacional seguiu nos anos seguintes a sua escalada como líder de audiência e fonte de informações para os acontecimentos do Brasil e do mundo de boa parte dos telespectadores brasileiros. Em 2024, completa 55 anos ininterruptos no ar. Não tem mais a enorme relevância que tinha quando não existia internet e outros meios para se informar, mas ainda é líder de seu horário e muito do que é noticiado nos hoje 45 minutos de sua edição diária ainda gera discussão. Historicamente, algumas vezes deixou de informar notícias importantes, como a cobertura das manifestações das diretas já em 1984, mas também pediu desculpas por isso e por outras tantas barrigadas. O importante é que hoje, diferente de um passado recente, mesmo que um canal, estação de rádio, revista ou jornal não noticie algo que possa achar que não é importante ou, abre aspas, subversivo, fecha aspas, sempre vai haver outro meio para buscarmos informações. Claro, sempre tomando cuidado de não cair em uma fake news. E depois de saber das notícias mais importantes do dia, seja por meio de jornal impresso, telejornal, rádio, YouTube ou onde quiser buscar essas informações, pode até assistir o desenho do Pica-Pau. Só para desanuviar, porque afinal a gente precisa descontrair um pouco, né? Boa noite.
O Salada Cultural fica por aqui. Este episódio tem pesquisa, roteiro, produção, edição e apresentação deste que vos fala, Márcio Andrade. Pode me chamar no Instagram, no @MárcioAND, para falar sobre os episódios, sugerir temas ou correções. Quer participar do financiamento coletivo do podcast? Então acesse catarse.me/Salada Cultural. O valor é simbólico e eu fico muito feliz pela contribuição. Muito obrigado e até o próximo episódio.